do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus seja tremendamente louvado pela sua palavra. E eu quero deixar bem claro hoje, e eu acho que essa frase resumiria a pregação toda: nada poderá nos separar do amor de Cristo. E é isso que o texto vai dizer, vai deixar bem claro isso: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Portanto que ele até vai sendo um pouco repetitivo. Ele não, nem anjos, nem demônios, nem a morte, nem a vida. Ele quer deixar bem claro: nada, simplesmente nada poderá nos separar do amor de Cristo. O amor de Cristo, ele se revela principalmente na sua morte, na sua cruz, ao qual chamamos de paixão de Cristo. A gente costuma dizer que amor é só de mãe, mas há um amor superior da sua mãe, que é o amor de Cristo. Há um cuidado, um zelo muito maior do que o dos seus pais, do que o da sua família, que é o zelo de Cristo, o zelo de Deus pelo seu povo, pelos seus filhos. E dessa maneira, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Mas antes, o que nos afastava de Deus era o pecado. Porque o pecado, assim que ele entrou no mundo, se colocou como uma parede entre Deus e o homem. Então o homem se viu longe de Deus, afastado da glória de Deus. Romanos 3:23 vai falar sobre isso, que todos pecaram e foram destituídos, afastados, colocados para fora da glória de Deus, da presença de Deus. E a consequência disso, de estarmos fora da glória de Deus, é que estamos vulneráveis a pecar, a falhar e a desobedecer às leis de Deus. Porque a palavra diz que a lei de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela não é pesada. Mas nós somos carnais, nós fomos afetados pelo pecado. Então, buscar a Deus, orar, ler a palavra, jejuar, nos afastar de certos comportamentos que desagradam a Deus, nos parece muito pesado. Eu já falei isso aqui outras vezes, que parece que fazer o que é errado, parece que pecar é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais acessível a nós. Eu dei esse exemplo na semana passada, que o que é mais fácil? Você pegar algo que não é seu ou você trabalhar para comprar? Pode responder. Pegar é mais fácil, né? Porque o pecado em nós nos faz pensar isso. Não, a lei de Deus é muito pesada. A lei de Deus é algo muito complicado. Eu não entendo isso aqui. Eu não sei por que eu devo fazer isso. Não sei por que eu devo obedecer a Deus. Que o pecado manchou a gente de tal forma que a gente não tem vontade nenhuma de buscar a Deus. Para você, fazer qualquer outra coisa parece muito mais tranquilo, muito mais fácil. Mas toda vez que a gente vai orar, ou até mesmo separar alguns poucos minutos para ouvir a palavra de Deus, você se sente mais cansado, você sente sono, você sente fome, tudo aparece nessa hora. Porque parece que naturalmente há uma rejeição. Esse é o efeito do pecado em nós. Nos faz querer ficar longe de Deus, nos faz querer rejeitar tudo que é de Deus. Mas como é que resolve isso? Como é que resolve um problema que parece tão grave e que nos afasta da solução? Então, o próprio Deus proveu, entregou, doou um meio, um caminho e também um sacrifício. Eu sempre vou falar sobre isso,
que Deus proveu um cordeiro puro e imaculado. Se antes, na antiga aliança, no Velho Testamento, se você ler um pouquinho a Bíblia, ver os livros de Êxodo, Levítico, Números e tudo mais, vai ver que havia um sacrifício de um animal, para que ele fosse morto no lugar da pessoa que pecou. Que a Bíblia nos fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, na antiga aliança, tinha essa questão de morrer um animal, para que a pessoa continuasse vivendo, se o pecado fosse perdoado. Mas aí é que está o grande segredo. O animal que morria não tinha nada a ver com a história. Animais nem são capazes de raciocinar. Animais nem pecam. Mas tudo isso era apenas uma sombra, era apenas uma ponte que apontava para o sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. Que de uma vez por todas, ou seja, bastou uma única vez o sacrifício de Cristo para que pudéssemos ser perdoados, lavados, salvos e inseridos no reino do amor de Deus. Colossenses nos fala que Ele nos tirou de um reino de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 1 Pedro 2,9 vai falar sobre isso, que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E tudo isso é através de Cristo. De maneira que aquilo que nos separava, o véu que nos separava de Deus, a parede que bloqueava o nosso acesso a Deus, foi quebrada, foi derrubada de cima a baixo. A partir do momento que Cristo gritou na cruz, está consumado. O Cordeiro de Deus, puro, que limpa com seu sangue o pecado do mundo. Através dele, nós podemos nos achegar de novo a Deus. Hebreus nos fala que nós podemos nos achegar ousadamente ao trono da graça. Ou seja, você tem livre acesso ao Pai. Se você reparar bem, da Terra para a Lua, ou da Terra para o Sol, há uma distância de milhões de quilômetros. Mas a minha distância, a nossa distância para Deus é uma oração de distância. Se você chamar pelo nome dele, se você clamar a ele, ele te ouve, ele te escuta. Desde a primeira oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o amor de Cristo que vai nos limpar, é o amor de Cristo que vai nos dar real esperança. Mateus 4,16 diz que o povo que estava sentado em trevas viu a grande luz raiar. O sol da justiça, o resplendor da glória de Deus, Cristo, brilhou para nós. Então temos a esperança. Cristo em nós se torna a verdadeira e gloriosa esperança. É por isso que esse texto é tão maravilhoso. Porque quem poderá acusar você? Quem poderá apontar o dedo e te julgar? Romanos 8,1. Lá no começo ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque através de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. João 1 nos diz: a todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus através de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, pelo amor de Cristo. Por isso não despreze de maneira nenhuma esse amor. Não é um amor apenas poético, romântico. Não é apenas porque é bonito falar, nossa, o amor de Jesus, o amor de Deus. Não, é um amor real. É tão real quanto a pele em seu osso. É tão real quanto o chão que você pisa. Esse é o amor de Deus, para mim e para você. O amor que não estabelece condições. Não é como se as suas atitudes fizessem Deus te amar menos. Porque você pode pecar e muito, mas isso não diminui em nada o amor de Deus. O amor que Deus tem por você. Não há nada que você faça que faça Deus te amar menos. Porque esse amor já está consolidado. É um amor que não se esgota. Porque o amor humano pode se esgotar. Você pode amar alguém hoje, mas à medida que você conhece essa pessoa, vai conhecer seus defeitos, seus erros, muitas vezes erros graves, você acaba amando menos, gostando menos daquela pessoa. Mas, como se trata do amor de Deus,
Não há como diminuir, não há como tirar um pedaço e ficar faltando. Porque é um amor tão grandioso, é um amor tão absurdo, é um amor tão potente que nos constrange e nos coloca de joelhos. Quem nos separar do amor de Cristo? Seu pecado? Não. Ele morreu para isso. Morreu para que seu pecado fosse perdoado. Para que não houvesse acusação contra você. Porque se Cristo não morresse na cruz, a acusação para mim e para você seria de condenado. Porque diante de Deus, ninguém é desculpável. Diante de Deus, ninguém é inocente. Porque se o pecado nos manchou, isso faz de nós culpados. Mas através de Cristo, essa culpa foi removida. Essa culpa foi aniquilada, esmagada na cruz. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi erguido numa cruz. Se fez pecado. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Para que eu e você pudéssemos ser reconciliados em Deus. Para que a ira de Deus fosse satisfeita em Jesus. E pudéssemos ser inseridos na nova aliança. Uma aliança superior à antiga. Não que se baseia mais em sangue de animais. Não que se baseia apenas em ritos. Mas uma nova aliança que é encabeçada por Cristo. Por isso, diante de Deus não há diferença. Não há acepção de pessoas. Porque Cristo atraiu para si as suas ovelhas. E João 10 diz que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E aquele a quem Ele acolhe, ninguém pode arrancar da sua mão. Por isso estamos seguros em Deus. Por isso a nossa salvação, a sua salvação, está segura em Cristo. Porque Ele é o bom pastor. Você pode recorrer a Deus, ao seu amor, toda vez que você pecar. Porque o próprio Deus, se você olhar os textos antigos, o povo de Deus, o povo de Israel, pecou muitas vezes. Mas era o próprio Deus que chamava eles para o arrependimento. Era o próprio Deus que resgatava eles de novo, dizendo: eu estou com as mãos estendidas, minha mão está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida. Nem os ouvidos do Senhor estão agravados para que não possa te ouvir. Ah, mas eu não sei orar. Meu pecado é grave demais. Talvez essas palavras sejam as mesmas de Caim, lá em Gênesis 4. Meu pecado é grande demais para ser perdoado. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Por isso dizemos que nele nos movemos, que nele vivemos e nele existimos. Porque se há alguma esperança, se há alguma salvação, pelo amor de Deus, olhem para cima. Lembre-se de Cristo. Lembre-se do sacrifício. E faça isso em memória dele. Porque não há nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Não é ritos religiosos. Não são mantras que vão salvar a gente. Não são, comportamentos específicos. Só há um que pode salvar você. Só há um que pode regenerar você. Só há um que vai te dar motivação para levantar e, amar o seu próximo todos os dias. Se chama Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. Se você é capaz de amar alguém, se você é capaz de olhar para a sua família e dizer: eu amo a minha família, é por causa de Cristo. Porque Ele te amou primeiro. Porque Ele foi o maior exemplo. Ele mesmo foi o sacrifício perfeito. Ele mesmo foi o sacerdote perfeito. Ele mesmo foi o libertador perfeito. Nós podemos olhar para Moisés, Jefté, Gideão, tantos outros homens e mulheres da Bíblia a quem Deus usou. Mas o mais perfeito, o mais glorioso, o mais majestoso e também humilde servo, o rei que se fez servo, o rei que andou entre os plebeus, o rei que caminha com o seu povo, se mostrou o maior exemplo. Quer o conselho? Quer ter alguém por referência? Quer olhar para alguém e dizer:
cara, eu vou imitar ele. Eu vou seguir o exemplo dele. Eu vou seguir os passos dele. Olhe para Jesus. 1 Coríntios 11 diz, Paulo dizendo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quer um exemplo de amor? Olhe para Cristo. Quer um exemplo de humildade? Olhe para Cristo. Quer um exemplo de como você pode, como nós podemos tratar melhor o seu próximo, a sua família, os seus amigos? Olhe para Cristo. Quer um exemplo de amizade? Olhe para Cristo. Quer um exemplo de vida? Olhe para Cristo. A resposta não é outra. Eu não quero falar de mais nenhuma outra coisa hoje, a não ser do amor de Cristo, a não ser de Cristo. Talvez você me ache repetitivo, ou um cara que fala alto demais, que poderia falar mais baixo, mas eu não sei se você está entendendo, mas é algo maravilhoso demais. É algo grandioso demais. Saber que o Deus soberano, o Deus que a tudo governa, desceu do céu, enviou o seu Filho amado para habitar entre nós, em um mundo tão caótico, em um mundo tão louco, em um mundo tão maluco, tão perverso, e que parece piorar a cada dia. O verbo da vida habitou entre nós, Deus caminhou entre nós, cheio de graça e verdade. Tem uma frase interessante que o autor dela diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus se fez menino, só Deus se fez homem. Porque ele precisava sentir a minha e a sua dor. Porque o Deus eterno, ele não sente dor, não se cansa, não precisa dormir. Mas Deus se fez homem para que Ele mesmo sentisse na pele, para que Ele mesmo tivesse uma empatia ainda maior por você, ao ponto de quando você se sentir tentado, você pode correr para Jesus, porque Ele sendo reconhecido em figura humana, reconhece as suas dores, sabe as suas fraquezas, sabe que agora mesmo você deve estar muito cansado e com sono, e que está louco para chegar em casa e descansar. Mas quando você chegar em casa hoje e descansar, colocar a sua cabeça no travesseiro, que essas palavras, sabe, ecoem na sua cabeça, que Cristo é suficiente, que o amor de Cristo é grandioso demais para que você ignore. E para encerrar, eu gostaria de ler de novo o texto, para que você não se esqueça disso, de que sobre tudo que você deve guardar, guarde isso em seu coração. Que diremos por essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes mesmo o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, aleluia, por aquele que nos amou. Nós podemos vencer o pecado, a tentação, matar cada leão por dia, porque Cristo venceu na cruz. É por isso que você pode vencer. Mais do que vencer na vida, você pode vencer a tentação, pode alcançar o domínio próprio, porque Cristo venceu. Porque eu estou certo. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada! Nada! Simplesmente nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque é Ele mesmo que nos atrai para perto. Nunca se esqueça disso.
Cristo não morreu apenas por uma questão poética. Não apenas porque é bonito se sacrificar por alguém. Mas era porque o próprio Deus tinha que prover um cordeiro, um sacrifício, por nossos pecados. Porque era grave demais diante do Senhor. Porque isso estava nos afastando dele mesmo. Porque é o pecado que nos impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Mas, enquanto ainda vivemos essa vida, enfrentaremos tentações. Mas Jesus nos diz, quando intercede pelos seus filhos, em João 17, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Lembre-se bem da oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu te convido hoje a olhar para Jesus, a abraçar esse amor tão real, tão poderoso, que vai transformar você de um jeito que você nem imagina. Deus quer operar em você, e através de você, e apesar de você. Sabe, pensamentos de outro respeito são tão maravilhosos. É mais do que você ganhar muito dinheiro. É mais do que você, sabe, ter a dispensa cheia. Não que essas coisas Deus não possa prover, que Ele provê mesmo. Mas acima de tudo isso, Deus quer aproximá-lo. Aproximar-se de você e aproximá-lo dele. Mais do que nunca, nós precisamos chegar a Ele. Mais do que nunca, nós dependemos do amor de Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Que essas palavras possam ser palavras que aqueçam o seu coração, que aqueçam o seu interior, que alimentem o seu espírito. Amém? Deus abençoe. Aleluia! E aí você está, feche seus olhos, pode ficar sentado mesmo. Feche seus olhos.